Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa por este relativo atraso, mas estava aqui a terminar uma reunião, porque estamos aqui a preparar a nossa colaboração naquilo que é o centro de vacinação, naquilo que é a resposta do centro de vacinação de Montabrão, e por essa razão surgiu aqui este atraso. E hoje foi um dia, e começaria por aí, foi um dia especial na medida em que tivemos a visita do Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, o responsável da Task Force para o processo de vacinação no nosso país, que nos veio visitar e que nos veio também dar o seu contributo para podermos solucionar os problemas que existem naquilo que é o processo de vacinação, com superposição e com filas enormes à porta do centro de vacinação, e portanto viemos aqui num espírito colaborativo, envolvendo todas as partes, envolvendo a Câmara, que tem feito um esforço imenso com a disponibilização de meios e de recursos, desde os pavilhões aos próprios enfermeiros pagos pela Câmara. No fundo, tentarmos todos remar para o mesmo lado e tentar solucionar as questões que esperemos que agora possam existir. A própria Junta de Freguesia hoje durante a tarde já disponibilizou também recursos para ajudar as equipas no processo de vacinação e de acompanhamento das pessoas que estão a ser vacinadas, e portanto é nesse quadro que hoje nós estamos, um quadro onde o número de infectados tem vindo a aumentar no Concelho de Sintra e na região de Lisboa, e onde é muito importante nós conseguirmos vacinar o maior número de pessoas, e é para isso que estamos a colaborar com o município e com as equipas da saúde. Muito bem, então, como habitualmente fazemos, até porque já me adiantei aqui um bocadinho, como habitualmente fazemos, numa primeira fase teremos aqui resposta a questões que ficaram pendentes na última sessão. Depois falaremos de alguns temas que, entretanto, quem nos acompanha, você em casa, no trabalho, onde estiver, nos faça chegar. Para isso, já sabe, basta usar o espaço do comentário para deixar a sua questão, a sua dúvida, a sua sugestão, que iremos ao longo deste direto responder. E, por fim, algumas notas que consideramos importantes transmitir-vos durante esta sessão, e deste modo também partilharmos um bocadinho aquilo que vai acontecendo na freguesia. Muito bem, então, respeitando às questões que ficaram pendentes, pergunta-nos a Carla Martins sobre ervas no passeio, se este ano não colocam herbicida para os bichinhos que aparecem com o calor. Bom, Carla, desde há muito que o município de Sintra deixou de aplicar herbicida nos passeios para cortar as ervas. Existe, de facto, o processo de desratização e desbaraterização, que um plano de intervenção por parte do município, mas alguma situação que suceda, algum caso em particular que ocorra, é sinalizado e é feita a intervenção nessa área. Mas relativamente à aplicação de herbicida nos passeios para as ervas, deixou de ser aplicado, e portanto hoje o processo é manual, daí que vemos algumas ruas com ervas no passeio, já com alguma área. A Carla Ferreira, que nos diz que o Parque da Afonso Costa, portanto o Parque Ribeiro Teles, está abandonado, cheio de ervas e sem cumprimento do que falaram relativamente ao espaço de lazer para crianças e adultos, parques mais pequenos que até têm paredes para exercício, e este tem apenas 2 caminhos. Bom, Carla, esclarecer o seguinte: nós, relativamente a este parque, sempre falámos de uma forma transparente e clara. Aquilo que está hoje materializado com a definição de caminhos, modelagem de terras, era o que estava previsto no projeto inicial. O que nós sempre dissemos foi que, mediante a apropriação do espaço, mediante aquilo que eram as necessidades da população envolvente, aquilo que seria a sua tónica, nós iríamos evoluir no desenvolvimento do parque, no desenvolvimento da zona adjacente, para evoluir nas respostas a crianças, respostas de manutenção de zonas físicas, resposta até para parques caninos, e portanto iremos entrar nessa fase em breve, e portanto aquilo que está foi o compromisso que assumimos, mas assumimos um processo evolutivo, e portanto esse processo evolutivo irá ocorrer ao longo do tempo.
No que respeita à recolha de monos, diz-nos o Carlos Valinhas que se colocarem os monos e não tiverem cuidado de agendar uma recolha, os monos ficam lá ad eterno. Tem de existir uma volta itinerante, senão não passa disto. Bom, Carlos, nós fazemos essa recolha, fazemos essa volta itinerante e temos o circuito definido. E, portanto, se há alguma situação em particular relativamente à questão que coloca da recolha de monos na sua artéria que nos diz, por favor, faça-nos chegar por via de mensagem privada para que depois possamos evoluir e perceber o que é que se passa. O Mário Paulino, que nos diz que na zona da sexta fase a maior parte dos contentores estão chocados nos espaços de estacionamento, portanto, se calhar colocados, com a imensa falta de estacionamento que há nesta zona, era uma grande ajuda os contentores serem colocados fora do estacionamento. Efetivamente, Mário, aquilo que sucede do ponto de vista da recolha e do processo de recolha é que implica que haja uma ocupação por parte dos contentores do espaço público, neste caso do espaço para estacionamento, uma vez que a recolha é um processo manual, os contentores são recolhidos pela própria viatura, que faz a entrada pela direita e vira os contentores, e portanto eles precisam de estar junto à via rodoviária para que o operador consiga aceder aos mesmos e ir evoluindo no processo de recolha desse modo, e portanto daí haver essa necessidade. O que tem ocorrido no município e em algumas zonas da nossa freguesia é a substituição dessa contentorização por contentorização semi-enterrada, em que o sistema de recolha é um sistema diferente, porque é um sistema de grua, ou seja, deixa de ser uma recolha lateral, mecanizada, automatizada, digamos assim, para ser um processo de grua em que a viatura, até pode haver uma viatura estacionada, portanto os contentores estão um pouco mais afastados e a grua acede aos contentores e faz o processo de recolha. Tem havido a preocupação por parte dos SMAs de fazer esse investimento, por parte da Câmara de fazer esse investimento, mas é um processo que vai ao longo do tempo ocorrendo, não é uma coisa que consigamos fazer ao mesmo tempo. Ana Luísa, que diz que em frente à Astur das caminhonetes passa uma velocidade considerável. Penso que já tinha falado sobre isto, Ana Luísa, relativamente à circulação nessa zona, e portanto veremos essa situação um pouco mais em profundidade junto dos serviços camarários. O Mário Paulino, que também nos deixa outra mensagem, agradecer a reparação dos passeios na Rua Polivalente, que foi pedido pela EP e respondido depois. Mário, muito obrigado também pelo feedback que nos dá, é para isso que nós também criámos este espaço de fórum e de debate, para também podermos receber feedback sobre aquilo que vamos fazendo, sobre aquilo que os nossos municípios, os nossos fregueses vão identificando como anomalias e dando nós resposta a isso. Também é bom saber que temos fregueses que nos devolvem esse feedback da boa intervenção e do trabalho que temos desenvolvido. A Clementina, a minha grande amiga, um beijinho grande para si, que esteve a acompanhar o nosso direto e que gostou muito, e portanto, Clementina, um grande beijinho para si, hoje espero que esteja tudo bem consigo. E não tendo mais nenhuma questão para responder das sessões anteriores, vamos então aproveitar para ir aqui às questões já colocadas e podermos falar um bocadinho. Então, temos aqui já o Ricardo Belo, um cumprimento, que nos diz se sente vergonha por ter que vir o Exército para a nossa freguesia arrumar um espaço de forma a resolver o problema de vacinação. É que o Sr. Almirante diz que a solução tem a ver com a eficiência do espaço, não é necessário mais nada. Está lá tudo, basta pôr as coisas no sítio certo. Bom, não é vergonha nenhuma, Ricardo Belo, termos a pessoa da Task Force, a pessoa responsável pelo processo de vacinação, a dar o seu contributo e a ajudar-nos a melhorar aquilo que é uma competência do Ministério da Saúde e que é a competência do Agrupamento de Centros de Saúde. Nunca nos podemos esquecer que o processo de vacinação não é responsabilidade nem da Junta de Freguesia, nem da Câmara, mas sim da área da saúde. A área da saúde tem a responsabilidade nessa matéria, e, portanto, nunca é de demais ouvir as opiniões necessárias para melhorarmos o processo. Aliás, a Câmara
e a Junta tem tido um papel importante nisso, nomeadamente o município, com a disponibilização dos pavilhões, com a disponibilização de recursos. No centro de Montabrão, os enfermeiros que existem são pagos pelo município de Sintra, existem recursos materiais disponibilizados pelo município de Sintra e a partir de hoje à tarde também reforçado através da Junta de Freguesia que deslocou funcionários da autarquia para poder dar resposta às necessidades do território, às necessidades do concelho, não só das pessoas da nossa freguesia, mas do concelho, e portanto não há que ter vergonha de podermos contar com a sapiência e toda a experiência do Sr. Almirante, e portanto foi com grande gosto que o tivemos, que podemos partilhar opiniões, de concordar com ideias que foram propostas por nós e de aceitar ideias e propostas feitas pela responsável pela Task Force, e portanto é neste espírito colaborativo que devemos estar e não aqui criar sentimentos de vergonha ou de outra natureza. Não, estamos aqui todos para o mesmo, e o mesmo é vacinar a nossa população o mais rapidamente possível, e portanto ainda bem que veio, ainda bem que deu o seu contributo. É para isso que todos nós colaboramos e todos nós partilhamos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, mas acima de tudo criamos as oportunidades para melhorar. A Paula Pereira, que cumprimento, e aproveito, penso que é o primeiro direto para a cumprimentar e também cumprimentar de uma outra maneira, uma vez que fui anunciada como candidata, e portanto à nossa freguesia. Portanto, Paula, desejar tudo bom para si. E respondendo à sua questão, pergunta-me, deixa-me só aqui baixar um pouco mais para poder ver toda a sua intervenção. Portanto, gostaria que me informasse qual a previsão da conclusão das obras da Rua das Hortênsias. O prazo previsto para a realização das obras através dos folhetos dizia 2 meses. Visto ser uma zona onde residem maioritariamente pessoas idosas, era importante que as mesmas fossem concluídas, uma vez que já houve 2 quedas de idosos devido ao caos que se encontra à rua. Para além de residir no número 1 da mesma rua, uma senhora com mobilidade reduzida tem muitas dificuldades em sair devido às obras no passeio. Foi arranjada uma alternativa para a senhora conseguir sair, mas não me parece uma solução viável quando estamos a falar de duplicar ou triplicar prazos estipulados. Obrigado. Bom, Paula, respondendo de uma forma muito direta à sua questão, as obras na Rua das Hortênsias estão previstas terminar este mês. Elas efetivamente resvalaram no tempo que a empresa que está a fazer este tipo de atividade teve uma situação de urgência a que teve que acudir, e portanto houve a necessidade de resvalar o tempo de obra na Rua das Hortênsias, mas durante este mês essa situação fica concluída e portanto libertaremos a zona em questão, que efetivamente, e é de facto algo que temos partilhado com a Câmara, é uma obra que já dura há algum tempo já prolongado, e que tem que terminar brevemente, e portanto o prazo que temos indicado é durante o mês de junho ser concluída. A Maria Silva, que nos... Obrigado, Paulo, pela sua questão. A Maria Silva, que também nos deixa aqui a sua mensagem. Obrigado, Maria, pela sua participação. Diz-nos então que há 5 dias que o lixo não é recolhido na Rua Alves Redol e ruas adjacentes. Obrigado, Maria. Vamos já sinalizar isso junto dos serviços camarários, para que haja neste caso pelo SMAS, para que haja já uma intervenção no imediato. Por isso, obrigado, Maria, pela sua sinalização. A Sandra Gomes também nos deixa aqui a sua mensagem. Obrigado, Sandra. Diz-nos que, portanto, no ano passado tivemos um problema com as baratas nas canalizações na Praceta 1º de Maio. Reclamei, enviei para o meu bairro, nunca vi nenhuma desbaratização. Este ano já começaram a aparecer. Quem resolve este problema, que é somente nojento? Quem resolve este problema é uma equipa que a Câmara tem para este tipo de atividades, e portanto nós sinalizamos e intervimos junto, damos conta, portanto, se a sua reclamação foi registada no meu bairro, certamente terá tido a oportunidade de receber um feedback. Se não teve esse feedback, iremos ver o que é que aconteceu, mas no fundo
tudo aquilo que é remetido para um bairro, se for da nossa responsabilidade, nós resolvemos. O que não é da nossa responsabilidade, encaminhamos para as entidades competentes ou para os serviços competentes. Em caso, faremos isto com a sua mensagem. Portanto, obrigado, Sandra, por este relembrar, e iremos pedir então a desbaraterização na praceta 1º de maio. O Daniel Vaz, que nos deixa uma mensagem, também complementar o Daniel, que é uma situação recorrente, a recolha do lixo. Imagino que para vocês também é bastante repetitivo, que pode ser feito. Bom, Daniel, eu não sei que zona em concreto está a falar. Efetivamente, os SMAS têm feito aqui um esforço grande na recolha do lixo, com a aquisição de novas viaturas, reforço dos recursos humanos. Todos os dias há recolha nas nossas freguesias. Há efetivamente uma produção maior de lixo, há um aumento significativo de lixo produzido por cada um de nós. Nós também passámos a participar, nós, junta de freguesia, passámos a participar naquilo que é a recolha do lixo respeitante ao lixo volumoso, aos chamados monos, onde neste momento temos 2 viaturas que atuam no território e que fazem a recolha do lixo nas envolventes dos pontos de recolha. E, portanto, Daniel, se há uma questão em particular, uma artéria que entenda necessário observar de uma forma mais próxima, por favor, indique-nos para podermos sinalizar junto dos SMAS. O João Pereira, que me pediu uma palavra sobre o que se tem passado no centro de vacinação, já falei sobre isso. No fundo, o que tem ocorrido é aqui, de facto, há um conjunto de regras que necessitam de ser cumpridas por quem de direito. Daí hoje tivemos a visita do nosso responsável da Task Force em Portugal, que conjuntamente com o Sr. Presidente de Câmara e comigo próprio e com o Sr. Vereador, articulámos um conjunto de ações e de medidas, e também com as equipas que estão no centro de vacinação, para podermos otimizar os recursos, podermos nos tornar mais eficientes e podermos melhorar todo esse processo. Mas que fique claro que isto não é um problema, e foi dito pelo Almirante, não é um problema exclusivo de Sintra, e, portanto, cada local tem as suas circunstâncias, tem as suas dinâmicas e os seus bloqueios, e aqui não vale a pena apontarmos o dedo, vale a pena encontrarmos as soluções para responder às necessidades do processo de vacinação, para conseguirmos vacinar o maior número de pessoas o mais rapidamente possível, para no concelho de Sintra conseguirmos atingir a imunidade de grupo no concelho, e isso tranquilizar as pessoas, tranquilizar a região, que é o mais relevante. Por isso, obrigado, João, pela sua questão. Rui Tinoco, que nos deixa as suas boas tardes, para si também, Rui, obrigado pela sua mensagem. Então, diz-nos o Rui que queria que esclarecesse as obras que decorrem na Rua Direita, são de criação de uma ciclovia mais passeio pedestre ou só passeio. Rui, é a primeira opção, ou seja, é a criação de uma zona ciclável e mais passeio, e obviamente a melhoria do pavimento existente. Portanto, é uma reformulação. A Rua Direita era uma estrada nacional e, portanto, o município não podia intervir em estradas nacionais, porque a IP, portanto, as infraestruturas de Portugal, não autorizava. A manutenção era débil, deficitária. E no processo de descentralização e naquilo que também foi o próprio pedido do município, houve a desclassificação desta via, e portanto esta via passou a ser via municipal, e sendo via municipal passou a estar a cargo do município, e foi algo que nós pedimos ao município, que assim que houvesse oportunidade de ter a via no contexto municipal, pudéssemos intervir o quanto antes nesta artéria, nomeadamente naquele troço, e é isso que está a ser feito, ou seja, criação de passeio, zona ciclável, melhoria do pavimento rodoviário para dar melhores condições a muita gente que por ali passa e que por ali circula, e também para quem vive naquele troço. Temos ali 2 urbanizações, mais umas quantas vivendas com habitações. E carreguei aqui sem querer e para Lima aqui, ok, já encontrei, retinou. Portanto, a Sofia Gonçalves, que diz que o Centro de Vacinação tem sido vergonhoso. É verdade, Sofia, e por isso hoje o Presidente de Câmara, juntamente com o nosso responsável da Task Force, o Vice-Almirante Gouveia Mel, estivemos no Centro de Vacinação,
tentando encontrar as melhores soluções, e é isso que iremos fazer, esperando que estas alterações surtam o seu efeito. Por exemplo, hoje o dia, se passarem lá, o dia está relativamente calmo, pelo menos até há pouco estava, até às 2 da tarde estava, e portanto certamente que hoje as coisas estão a fluir de uma outra maneira e hão de fluir ainda melhor. A Sandra Gomes, que nos diz então que a recolha do lixo está um caos, contentores partidos, lixo na rua, montes, por mais que se reclame, continua tudo igual. À mesa de conta dei como ideia colocar nos ecopontos a informação do local, de no caso de estarem cheios, não deixarem reciclagem no chão. Continua a vergonha, por vezes não se consegue chegar aos caixotes cinzentos, porque as pessoas que fazem reciclagem insistem em deixar espalhada ao lado dos contentores. Sandra, há aqui diferentes dimensões do problema. Há uma questão de civismo, e isso ocorre com frequência, que as pessoas não têm o cuidado de perceber se o contentor está ou não está na sua capacidade máxima, e portanto acabam por deixar o saco do lixo à volta do contentor. Há a questão dos monos, que podem articular um agendamento com a junta de freguesia e nós fazemos a recolha dos monos. Nós, como referi há pouco, nós neste momento temos 2 viaturas para a resposta aos monos naquilo que é o lixo à volta da contentorização. E depois há os contentores partidos, a manutenção desses equipamentos, onde, através das ferramentas, seja o meu bairro ou a aplicação do Sintra Resolve, qualquer um de nós pode sinalizar, por forma a haver uma resposta mais célere de manutenção e de substituição dos contentores esses que têm algumas fragilidades. E, portanto, a par disto tudo, o município, conjuntamente com os SMAS, tem feito um esforço na alteração do sistema de recolha de contentores semi-enterrados, que são recolhidos por via da grua. Os laterais são por vias da recolha lateral, os carros muito específicos, e também é verdade que o lixo tem aumentado. Para ter uma ideia, só em Montes já houve um aumento de 45% do lixo produzido. Portanto, é um número que, por muito meios que possamos ter, é um número que nós não conseguimos atingir a perfeição. E, portanto, é importante, e vamos fazer isso em breve, uma divulgação do número do telefone e da forma como pode agendar a recolha de monos, mas é importante que cada um de nós possa ter essa consciência de que, se o contentor está cheio, podemos ir num contentor mais abaixo ou mais acima e evitar deixar o lixo amontoado, porque depois quem vier a seguir vê um saco à volta do contentor e, portanto, vai achar que está cheio, e é um efeito de bola de neve. O Bernardo Batinho, por isso obrigado, Sandra, não pela sua questão. O Bernardo Batinho pergunta-nos então quem é o responsável pelas obras na rua direita. Tem a autorização para a colocação do estaleiro em terreno privado, do que soube não existe qualquer papel comprovativo com os proprietários. Temos de evitar que o caso de Montabrão se repita. Bom, Bernardo, a responsabilidade é do município, e portanto toda aquela obra é do município, que lançou o procedimento, tem a empreitada a decorrer, e se montou o estaleiro naquele terreno, não tenho ideia se ele é privado ou público, mas agradeço a sua informação e irei, conjuntamente com os serviços da Câmara, verificar essa questão. A Paula Pereira, que agradece as minhas palavras e, portanto, a questão da conclusão da obra. Obrigado, Paula, pelo seu feedback. A Sofia Gonçalves diz que os contentores no cimo de Montabrão estão partidos, as pessoas deixam no chão. Obrigado, Sofia. Imagino, Sofia, que esteja a falar, quando diz cá em cima no Montabrão, esteja a falar da Rua Ramada Curto, da Vieira da Silva, da Jacinto Garcia, por aí. Depois, se puder confirmar, agradeço. A Maria Silva, que agradece a resposta, a Sandra também. A Sofia, então, diz que aqui vive muita gente em Montabrão e as ruas não têm limpeza, muito sujas no topo de Montabrão. Gostaria, Sofia, se me pudesse clarificar quanto às ruas, ou indicar as ruas, melhor dizendo, agradeço. O Luís Figueiredo, que diz que a limpeza das ruas em Montabrão é deficiente, não vejo varredores nem varredoras. Na Alves de Sousa há meses que não vê uma vassoura. Temos de ser alguns lojistas e moradores
a apanhar o lixo. Obrigado, Luís, pela sua sinalização, iremos ver isto com os serviços camarários. O Daniel, que em resposta à minha questão, que dizia na zona de comercial de Monte Tabrão, apesar de ter usado a aplicação Sintra Resolve o problema pontualmente resolvido, a caixa fechada, mas a realidade é um problema diário. Bom, Daniel, efetivamente há questões que têm que ser reportadas de forma diária, infelizmente, mas obrigado pela sua questão. O Luís pergunta-nos se acha normal, se é necessário elaborar uma ocorrência cada vez que é necessário que a Junta de Freguesia despeje uma papeleira. Luís, eu não sei que papeleira ou em que zona que está a falar, portanto, se é uma papeleira num parque urbano ou se é uma papeleira na via pública. Se for uma papeleira na via pública, é uma questão que temos que, junto da Câmara, verificar. Se é uma papeleira num parque público, num parque urbano, e nós temos feito essa manutenção, não vamos todos os dias a todos os parques, mas seguramente que algum parque durante essa semana teve intervenção, e portanto, Luís, se puder agradecer em concreto o que fala, seria útil para podermos melhorar e aferir aqui a necessidade. Ana Paula, que nos deixa as suas boas tardes, para si também, Ana Paula, tudo bom? O Rui Tinoco, que agradece o esclarecimento dado, a continuação do seu trabalho que me agrada. Obrigado, Rui, pelas suas simpáticas palavras. Sofia diz que o estacionamento cá em cima, depois dos aquedutos de água, é muito complicado. O estacionamento, será que este Monte Tabrão não poderá ser aberto para estacionar? Sofia, não percebi a sua questão, mas dar-lhe nota de que a freguesia termina nos prédios, não é? Portanto, para lá disso, portanto, para lá da zona da ANTA, há zonas que são privadas, há zonas que são protegidas do ponto de vista do património cultural, património nacional, e portanto há ali zonas onde nós não conseguimos, de facto, nós, município, intervir, e portanto é difícil desenvolver isso. Mas no que fala respeito tanto à questão do estacionamento, relembrar aquilo que já disse aqui algumas vezes. Nós elaborámos um plano de intervenção para o Alto Monte Tabrão, dividido em 3 fases. Uma primeira fase que foi a alteração dos sentidos únicos, legalizando o estacionamento nas faixas de rodagem, no fundo onde havia ruas de 2 sentidos passou a haver um, e portanto legalizámos o estacionamento já existente, e portanto não se ganham lugares, mas já existia esse estacionamento, e portanto nós apenas fizemos foi legalizar esse estacionamento. Segunda fase, que foi a criação do parque urbano, a criação de uma bolsa de estacionamento na Rua António Nobre e portanto na Afonso Costa, que já está concluída, e isso permite levar mais uma centena de carros. Ainda na segunda fase teremos a oportunidade em breve ter as obras na Rua Pedro Escobar, com a criação de mais uma bolsa de estacionamento, e no resto da Capitão Gomes Rocha, portanto paralelo à escola Rui Belo, para também aumentar a oferta de estacionamento e melhorar ali aquela zona. E a terceira fase, que é a fase mais complicada, que é entrar no seio do Alto Monte Tabrão, no coração do Alto Monte Tabrão, na Agostinho Neto, na Nalda Nogueira, na Jacinto Garcia e por aí fora, na Jaime Cortesão, por aí fora, e otimizar o espaço por forma a criar mais lugares de estacionamento e otimizar toda esta área que existe no Alto Monte Tabrão. Não esquecendo, porém, que de facto há um problema de escassez de espaço público. O espaço público não é elástico, é só isto, e o número de veículos aumenta significativamente, e portanto as pessoas passam mais tempo em casa, os jovens saem mais tarde de casa, as famílias têm mais do que um carro, têm 2, 3, 4, às vezes 6, conforme a dimensão familiar, e portanto tudo isso provoca entropia à utilização do espaço público, e aquilo que nós temos feito é tentar dar resposta minorando essas situações, e obviamente é isso que iremos continuar a fazer com estas fases que eu aqui apontei. A Maria de Jesus, que tem que subir aqui um bocadinho, a Maria de Jesus, que nos diz então que nos deixa as suas boas tardes, si também. Aqui na Praceta das Violetas, à porta do prédio número 1, temos um buraco no chão, já houve uma queda. Obrigado, Maria de Jesus, vamos já
sinalizar isto junto das nossas equipas. A Carla Barreira pergunta por quando vão mandar acabar com as ervas daninhas que já estão transformadas em florestas nos passeios. Carla, tem havido uma intervenção por parte dos serviços camarários para o corte das ervas. Nunca nos podemos esquecer, e falei disso ao início, que em Sintra não é aplicado, na nossa freguesia não é aplicado nenhum químico, nenhum herbicida para matar essas ervas daninhas, e portanto o processo que está a ser feito é um processo manual de corte, e o tempo que temos, não aplicando químicos, é de um crescimento mais rápido dessas ervas, e será necessária essa intervenção. Portanto, a Sofia Gonçalves então já nos sinalizou aqui a rua Vieira da Silva. Obrigado, Sofia, pela sua indicação. Iremos olhar para isso e para as diferentes questões que colocou. Obrigado. A Mariana, que nos fala então que o lixo é um problema na freguesia, os ecopontos deveriam ter uma maior regularidade de recolha. Tenho observado que quando estes estão cheios, nomeadamente as embalagens, são deixadas ao lado e posteriormente colocadas no lixo diferenciado pelos colaboradores da Câmara Municipal, que ali se deslocam para limpar a zona envolvente. E a questão é de que fazemos reciclagem, se depois a grande parte vai para o contentor e diferenciado. Bom, obrigado, obrigado, Mariana, pela sua questão. Obviamente vamos sinalizar isto junto dos SMAs, como fazemos com todos os outros processos, e portanto fica aqui a sua nota também para podermos fazer chegar aos SMAs essa situação. A Sofia responde-lhe à Carla. O Rui Tinoco, que então nos indica que a zona onde está montado o estaleiro é privado. Agradecia que fossem tomadas medidas para a limpeza desse terreno pelos donos, já que esteve muito perto de ter nascido em um bairro clandestino de barracas, para além do terreno não ser limpo segundo as regras. Obrigado, Rui, pela sua mensagem. Sónia Barreira, que nos diz então que fica feliz por finalmente ver algumas melhorias no Montabrão, especialmente na Avenida Joaquim Luís. Sónia, nós temos feito melhorias em Montabrão em diferentes locais, desde a cidade esportiva ao Alto Montabrão, a parques urbanos, a parques infantis, a polidesportivos. Temos feito melhorias em muitas zonas de Montabrão. Agora, obviamente, a Joaquim Luís é uma artéria principal e tem maior visibilidade, e portanto não é finalmente, é mais um contributo que estamos a dar ao nosso território e à nossa comunidade, e portanto obrigado, Sónia, por também contribuir com as suas palavras de estímulo para mantermos este envolvimento na melhoria e na valorização do nosso território e do espaço público. A Gina Rocha, que nos diz então, na Avenida da Liberdade, no número 44, até ao final, os passeios estão com ervas tão grandes que não percebo como é que é feito o corte da relva e não tratam dos passeios. Bom, Gina, porque a espaço jardinado é uma coisa, passeio, portanto, deservagem é outra, ou seja, são entidades e responsabilidades diferentes, e bem, obrigado pela sua sinalização, que também vamos reportar a fim de serem cortadas as ervas que estão no passeio. Fala-nos também da questão dos contentores e pede-nos a intervenção do corte das árvores que estão com uma altura a ultrapassar os postos de eletricidade. Obrigado, Gina. Vamos tomar nota de tudo isto e endereçar às entidades competentes. O Bruno Ferreira, quem eu cumprimento, Bruno, esperando que esteja tudo bem e que este tempo difícil também tenha sido uma oportunidade para te reinventares, e sei que sim. E diz então que incentivar mais a utilização de bicicleta nas deslocações para a escola. Ciclo Expresso está a crescer em várias localidades do país. Obrigado, Bruno. Sei que é um fã da nossa ciclovia, que os miúdos vão para a escola
de bicicleta, ainda bem que assim é. Obrigado também pelo exemplo nessa matéria. A Maria João Mendes pergunta se estão previstas alterações na rua Coronel Melo Antunes, isto é, mais lugares de estacionamento. Maria João, na rua Coronel Melo Antunes existe um projeto para essa artéria, um projeto de melhoria da rua, contudo ainda não será uma intervenção imediata, porque é preciso fazer um conjunto de outras atividades, nomeadamente projetos de atividade, etc. E portanto ainda não estamos nessa fase. Foi feito um estudo prévio relativamente a essa rua, mas é algo que nós temos na nossa agenda como prioridade para poder ser intervencionada. A Sónia também deixa-nos novamente, a Sónia Barreira deixa-nos novamente mensagem referindo que o desperdício de material de obras é feito sem qualquer responsabilidade. Quando tiveram há cerca de um ano a colocar umas pedras para melhorar o acesso às passadeiras, as obras ficaram ao abandono, ocupando lugares de estacionamento, até ficarem totalmente distribuídas. Eram mais de 30 pedras com cerca de 50 centímetros, mas somos todos nós que pagamos esse material. Obrigado, Sónia, também por a sua indicação. A Carolina Osório, que nos deixa também as suas boas tardes, agradece o profissionalismo que a nossa junta tem tido e gostaria de pedir a tentativa de não matar as árvores, mas sim tratá-las ao longo do seu ciclo de vida. Sei que fazemos ou que fazem o vosso melhor. Carolina, nós não temos por hábito, quer dizer, nós, junta e município, não temos por hábito o abate das árvores, normalmente, até porque há um regulamento municipal que previne esse tipo de atuação, e portanto só são abatidas em caso mesmo de necessidade, mas sempre que são abatidas são substituídas por plantação de novas espécies. O Otávio Matinho também nos deixa a sua mensagem, dando nota de que a zona de Montabrão, sendo a zona de Montabrão muito populosa e haver muitas viaturas, temos muitas dificuldades em estacionar. No entanto, há por aí muitas viaturas abandonadas na via pública. Logo que fossem removidas pela Câmara Municipal, como diz a lei, eram mais lugares disponíveis para os residentes. Espero que o Sr. Presidente mova a sua influência junto da Câmara para o bem de todos nós. Otávio, nós efetivamente já temos muita viatura abandonada sinalizada para ser removida. A Polícia Municipal tem feito essa remoção espaçada no tempo. Nós próprios tivemos a oportunidade de colaborar com a Polícia Municipal numa operação aqui no Alto Montabrão, onde foi possível removermos perto de 100 viaturas abandonadas, mas tem havido essa preocupação do município em remover viaturas. Agora, como dizem bem, há muitas viaturas, há muita necessidade, e quando nós tiramos uma viatura abandonada, entra um carro e nós nem nos apercebemos que houve ali uma recolha significativa. Carreguei aqui novamente muito para baixo. Ora, muito bem, já encontrei. Carla Ferreira, obrigado, Carla, boa tarde. O novo parque já foi intervencionado e regado, obrigada por isso. O novo parque de Montabrão já foi intervencionado e regado por isso, mas não levaram a erva seca que ficou lá. Espero que ainda façam o que nos disseram, pois tem imenso espaço livre para aproveitar. Obrigado, Carla, pela sua mensagem. Efetivamente, esse é o nosso compromisso, ou seja, o nosso compromisso é, como te expliquei há pouco, é um parque evolutivo, não é? Um parque que resulta da apropriação do espaço e daquilo que as pessoas vão querendo, e isso é o que faz melhorar esta zona. A Beta Vasco, que nos sinaliza que as árvores na Alves Rabol estão enormes. Obrigado, Beta. Vamos seguramente reforçar junto da Câmara a necessidade de fazer a poda destas árvores. E a Sofia diz-nos então, para a Sofia Gonçalves, para terminar as minhas queixas, antes de ler o que escreveu, Sofia, não são queixas, são contributos
que a Sofia nos está a dar, e este fórum é exatamente para isto, é para podermos exprimir aquilo que nós identificamos como pontos que são necessários resolver, mas também para podermos dar o nosso contributo e o nosso feedback e o nosso estímulo, e portanto não são queixas, são contributos que a Sofia está a dar e que toda a gente o pode fazer no sentido de melhorar a nossa freguesia, no sentido de valorizar o território, e dando esta oportunidade, criando este fórum, valorizamos as pessoas, dando-lhes a voz e dando-lhes a palavra, que é o que mais importa. Por isso, Sofia, nunca serão entendidas como queixas, são sempre entendidas como contributos para melhorar. E portanto, diz-nos a Sofia, como disse para terminar, que a falta de policiamento. Portanto, a Sofia fala-nos aqui da falta de policiamento, não quer mais ter vigilância, sendo que esta zona da Vieira da Silva é uma zona muito residencial. Obrigado pelo esclarecimento e pelo seu tempo, não tenho que agradecer, e obrigado por todas as questões que colocou, pelos seus contributos, que foram muito importantes para nós, e disponha sempre, venha sempre aqui aos nossos diretos. A Gina Rocha também agradece a renovação do jardim feito na Avenida da Liberdade, após vários pedidos e atrasos, mas foi feito. Gina, nós efetivamente atrasámos nessa intervenção, mas sempre assumimos o compromisso de que iríamos fazer, e fizemos, e não fizemos mais cedo por questões orçamentais, e portanto, mas o importante é a palavra, e para nós a palavra tem muita força, e quando assumimos um compromisso com o freguês, com o município, nós assumimos-lo e fazemos-lo. Poderá às vezes demorar um pouco mais, mas não nos esquecemos do compromisso que assumimos, e aliás tem sido isso que nós temos feito em tudo aquilo que fazemos no nosso território. A Mariana, que agradece a resposta dada, a Sofia, então, que nos deixa também que o contributo que as árvores são a nossa vida. Obrigado, Sofia. A Gina, que lamenta que as pessoas tenham servido o jardim como WC para os animais. Fica, Gina, aqui o civismo é muito importante, e portanto é bom também relembrarmos isso. A Sónia Barreira, que agradece a iniciativa da oferta de prendas aos meninos das escolas primárias no Dia da Criança, que a filha adorou. Obrigado, Sónia, também pelas suas palavras. Foi a forma que encontramos. Todos os anos fazemos algo no Dia Mundial da Criança. Já tivemos teatro, já tivemos polícia, bombeiros, a fazer algumas atividades em contexto escolar, já tivemos insufláveis, e este ano, face à situação pandémica que vivemos, achamos que seria importante encontrar uma outra forma que não significasse ajuntamentos, que não significasse partilha, e portanto entendemos encontrar aqui uma outra forma, e achamos que um brinquedo através da exploração e da ciência poderia ser interessante para os nossos jovens. Ainda bem que a sua filha adorou, e portanto que desfrutem das diferentes atividades e que possam também divertirem-se em família. A Carolina Osório, que nos deixa então a mensagem relativamente às árvores, que irá visitar as novas bebés. Ainda bem, Carolina, fico contente. A Sofia, que se lembrou de outra questão, que as ruas têm muitos vestígios animais às entradas da porta aqui na Rua Vieira da Silva. Não percebendo muito bem a sua questão, depois se quiser por mensagem privada clarificar melhor, agradeço. O Francisco Duarte, que nos deixa também aqui o seu contributo. Francisco, também um cumprimento especial para ti. Diz-nos o Francisco que vê todos os dias por volta da hora de almoço, coincide com a saída dos alunos da EGA dos Meniz, o problema com o trânsito devido aos pais estacionarem em segunda fila. Não há uma solução para que a Avenida Azevedo em frente à loja possa não ficar entupida com carros em segunda fila. Por exemplo, colocar a Polícia Municipal todos os dias é uma confusão nesta rua. Francisco, a própria PSP muitas vezes faz operações nessa escola. Aqui o que há, de facto, é as pessoas poderem andar um pouco mais e estacionar as viaturas de forma ordeira. É um problema crónico, é um problema de comodismo muitas das vezes. A PSP
de quando em quando faz operações dessa natureza que sinaliza, e portanto iremos também solicitar à PSP que possa fazer novamente essas diligências, e obrigado, Francisco, pela tua mensagem. Aliás, a Carla Ferreira, então, que agora entrou aqui outra questão. Carla Ferreira, que pergunta se está prevista a colocação de câmaras na nossa freguesia. Quanto ao policiamento, vejo muitas vezes a polícia, mas deviam passar mais após as 8 da noite. Carla, se neste momento aquilo que a informação que temos é que o projeto de videovigilância na zona das estações, e seria aqui na freguesia, na estação de Montabrão, está dependente de um parecer da Polícia de Segurança Pública. Portanto, a informação que tenho é que a PSP ainda não emitiu um parecer relativamente a esta matéria e, portanto, sem isso não é possível avançar, mas que o município já desenvolveu também aqui um trabalho no âmbito dos contratos locais de segurança na identificação dos locais a necessitar deste tipo de solução de vigilância, e portanto agora é o processo administrativo e burocrático que tem que fazer o seu caminho por forma a materializar-se este tipo de vigilância como existem, por exemplo, aqui no município ao lado da Amadora. A Sofia, então, a Sofia Gonçalves, que refere, diz que louva esta iniciativa de respostas à população. Agora sim vou trabalhar, estou na área da saúde hospitalar. Portanto, Sofia, que tenha um bom trabalho, uma área muito importante, e obrigado também pelas suas palavras de agradecimento sobre esta iniciativa. É uma iniciativa que nós, e eu em particular, gosto muito, porque nos permite aproximarmos uns dos outros, e é esse o espírito, ou seja, é podermos ouvir. Uns ouvem em direto, outros ouvem no final do dia, mas toda a gente tem a liberdade de colocar as suas questões. Quem não for respondido agora durante o nosso direto será durante a próxima sessão. Terminado aqui as respostas, porque entretanto aqui há uma outra questão, mas é uma resposta a um comentário, não é uma pergunta particular. E terminadas aqui as respostas às questões colocadas, eu iria aproveitar então aqui esta pausa para deixar aqui algumas notas que nos parecem úteis. Primeiro, e desde logo, o processo de vacinação em Sintra está a decorrer. Foi aberto aqui o centro de vacinação em Montabrão, que permite vacinar cerca de 1.800 pessoas dia. É um centro que está ainda em adaptação. Hoje tivemos a visita do nosso responsável da Task Force, o vice-almirante Gouveia Melo, o Sr. Presidente de Câmara, o Dr. Basílio Horta, e o Sr. Vereador Eduardo Quintanova, e eu próprio, que pudemos ter a oportunidade de discutir propostas de melhoria e de acertarmos aqui agulhas e também já agora esqueci-me de referir, o Presidente da ARS, o Dr. Pisco, que nos deixou também aqui, no fundo, que trabalhamos no sentido de encontrar as soluções necessárias para dar a melhor resposta aos problemas que o centro de vacinação tem tido, e que, esperando na próxima semana começar já hoje a estarem resolvidos, mas a ter um impacto maior durante a próxima semana. Portanto, os centros de Belas e de Casal de Câmara fecharam, e portanto as pessoas estão a ser transferidas para o centro da Gualva ou para Montabrão. O Dia Mundial da Criança decorreu no dia 1. Tivemos a oportunidade de visitar todas as escolas públicas, todas as salas de ensino, de jardim de infância, e do ensino básico primeiro ciclo. Com a celebração deste dia, deixámos no fundo o início da celebração com a entrega de brinquedos, assim é que é, e durante a próxima semana iremos retomar o nosso projeto Mini Presidentes, um projeto que nós gostamos muito, onde os miúdos trabalham diferentes temas, onde depois tentam arranjar as soluções e debatemos em conjunto todas essas soluções, e portanto na próxima semana iremos retomar os Mini Presidentes.
deixar-vos aqui um grande apelo, um apelo de mobilização da nossa comunidade. Nós temos em votação, Prémio Nacional, o Orçamento Participativo Jovem, uma ferramenta que criámos o ano passado e que já teve no ano passado 1.251 alunos envolvidos. Estamos na segunda edição, a segunda edição tem 80 propostas, estamos com grande expectativa que os nossos jovens se mobilizem neste processo de orçamento participativo jovem, e o que nós queremos é também valorizar essa participação através do nosso voto, e portanto o desafio e o apelo que vos deixo é que possam vir ao nosso site, ver como é que podem votar no orçamento participativo jovem. Dia 11 terminam as votações e nós gostávamos muito de poder ganhar este prémio para podermos dar aos nossos jovens esta simbologia do prémio, que no fundo é uma valorização do seu olhar crítico sobre a comunidade e da forma como abraçar um orçamento participativo jovem. Também sobre participação, encerraram o período, no dia 6, encerraram o período de entrega de propostas do nosso orçamento participativo geral, digamos assim. Recebemos cerca de 21 propostas que agora estão a ser analisadas e trabalhadas com os proponentes para, no fundo, podermos evoluir nesta matéria, e já estamos a trabalhar naquilo que são as propostas do Orçamento Participativo de 2020 para também concretizarmos todas as propostas que a comunidade votou favoravelmente e que ganharam os prémios respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro lugar. O OP Jovem, como referi, além de estar em votação para o Prémio Nacional de Boas Práticas, está também o OP Jovem da segunda edição a decorrer, está na fase de votação até o dia 30, e portanto os jovens que nos acompanham, os jovens que têm em vossas casas, mobilizem-se para votar no OP Jovem. Para isso basta ir ao site mypolis.pt e fazer o vosso processo de votação. Os campos de férias estão quase a iniciar, falta cerca de um mês para terminarem as aulas e depois arrancamos com os campos de férias. Inscrevam-se, nós estamos quase a terminar o processo de contratação da entidade que nos irá dinamizar as atividades, e por isso é que ainda não podemos disponibilizar o programa final. Mas aquilo que nós temos pensado é a utilização do espaço público, a utilização da freguesia para dinamizar os campos de férias. Nós, por questões de saúde, entendemos que não devemos levar as crianças à praia sobre a nossa responsabilidade, e que devemos criar atividades no nosso território, e portanto serem campos de férias diferentes, se calhar até mais interessantes para o conhecimento dos nossos jovens daquilo que é o território que os envolve, e poder também depois eles fazerem esse trabalho junto das famílias. E portanto estamos com grande expectativa sobre isso, e portanto se ainda não se inscreveu, ainda não inscreveu a sua criança, por favor, faça a inscrição através do formulário, não deixe passar muito tempo, é importante garantir a sua vez, e em breve iremos conhecer todo o plano e toda a programação, mas já ficam com esta nota de que não iremos para a praia, faremos todas as atividades na freguesia, nas escolas, no espaço público, nos parques, e é por aí que nós andamos. E por falarmos por aí que nós andamos, estamos quase a lançar as oficinas de verão. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Vamos ter diferentes atividades, e portanto as oficinas de verão dedicadas à população sénior, aos nossos séniores, é no fundo também uma forma de podermos manter as pessoas ativas, com atividades de verão ao ar livre, com experiências, e é isso que queremos. E porque queremos também, não tem nada a ver com cenas, mas queremos também que cada um de vocês possa usar a nossa aplicação móvel. Para isso basta descarregarem o F Massamá em Montabrão nas vossas lojas de aplicações, quer em ambiente Android, quer em ambiente iOS. Estão disponíveis para descarga, e usufruam e desfrutem dessa aplicação, podendo por aí votar no OP, podendo por aí submeter um pedido de ocorrência, enfim, um conjunto de valências que já existem e que estão à distância de um clique, e fica aí esse desejo de podermos então aproveitar estas ferramentas
junto de cada um de nós, e portanto podemos também dotar a nossa freguesia de outras valências de proximidade e outras ferramentas de comunicação. Estando mesmo a terminar, até porque faltam só aqui 2 ou 3 questões que entretanto surgiram. A Sónia Barreira, que diz que tem visto muito policiamento junto às escolas de Massamá Montabrão. Obrigado então, Sónia, pela sua referência. A Mónica, que traz um comentário para a Gina. E a Gina Rocha, então, que fala sobre o centro de vacinação, que terá a marcação na próxima semana, e esperando, Gina, então, que tudo corra bem. Depois partilhe connosco a sua experiência. Venha aqui até ao próximo direto, ou envie-nos uma mensagem, que terei todo o gosto em partilhar depois com todos. E aproveitando esta questão, esta última pergunta da Gina, eu despedia-me, desejando a todos muita saúde, e também deixando um alerta: caso tenham vacinação agendada, não vale a pena ir cedo, não vale a pena ir muito antes da sua hora. Basta 15 minutos antes da hora estar presente no local, é o suficiente para garantir que só está no centro de vacinação quem vai ser vacinado àquela hora. Não vale a pena estar lá 1 ou 2 horas com receio de não perder a vez ou de não haver vacina. Não, as vacinas existem para o planeamento que está feito. Nós é-nos indicada uma hora, temos que cumprir essa hora, e assim as coisas fluirão de uma forma muito, muito melhor. Um bem-aja a todos, tudo bom, bom feriado de Portugal, dia de Portugal. Amanhã celebramos o nosso país, a nossa essência, e desejo a todos um ótimo fim de semana também, fim de semana alargado para quem tem, e cuidem de saúde. Apesar da vacinação, não deixem de ter os cuidados necessários de higienização, distanciamento, que é muito importante fazermos isso. Um bem-aja, uma vez mais, tudo bom, até à próxima sessão. Gina, espero então pelo seu feedback, e obrigado a todos, e uma vez mais, saúde.